Fala, gente, eu sou o Lucas Tardan e coloco uma plaquinha de conquista aqui embaixo, porque afinal eu, a Caveira, todos vocês sobrevivemos a 2016. E eu tenho me sentido mais ou menos assim. I'm still alive. E para finalmente enterrar 2016, para todos nós que sobrevivemos a essa catástrofe, no vídeo de hoje eu vou falar das 5 melhores leituras que eu fiz no ano que passou. Antes de começar, eu tenho que falar que essas leituras não estão em qualquer ordem de preferência. Elas estão numa ordem completamente aleatória, porque afinal eu gostei muito de todas elas. E a primeira foi O Temor do Sábio, um calhamaço de quase 1000 páginas, a segunda parte da Crônica do Matador do Rei, de Patrick Rothfuss. E para quem não sabe nada sobre essa história, a Crônica do Matador do Rei é basicamente sobre um homem que está contando a sua vida para um indivíduo conhecido como cronista. E é uma história tão grande que é necessário 3 dias para contá-la toda. A história do Temor do Sábio é justamente o que acontece nesse segundo dia. E um aspecto que eu achei muito interessante desse livro, talvez pela minha graduação em letras, é que ele descreve uma linguagem que não tem só um componente verbal, como também um componente físico. Existe um povo nesse livro que se comunica verbalmente, mas que essa linguagem não tem qualquer emoção. Toda a emoção da fala é, na verdade, dada por sinais de mão, que eles fazem junto às palavras. Então, por exemplo, eu poderia dizer que estou com muita raiva e fazer um sinal de intensidade, mas eu também poderia fazer um sinal de ironia ou de brincadeira, e isso alteraria completamente o significado das minhas palavras. E outras 2 partes que eu gostei muito do livro são quando o personagem Wolf primeiro se envolve num jogo de influências que é dado por uma coleção de anéis que as pessoas têm, e segundo pelo aprender sexual que ele tem na história, que é muito interessante como ele é abordado. Eu realmente gostei muito do Temor do Sábio, no entanto, não gostei tanto quanto eu gostei do Nome do Vento, que é o primeiro livro da série. E eu acho que isso em parte aconteceu porque quando eu fui ler o Nome do Vento eu não tinha expectativa nenhuma, e quando eu fui ler o Temor do Sábio minha expectativa estava no máximo possível, mas eu acho que no final das contas isso até foi bom, porque quando eu terminei de ler o Nome do Vento, eu fiquei em uma mini depressão por alguns momentos, porque eu achei que eu nunca ia conseguir escrever algo como aquilo. Mas depois de ler o Temor do Sábio, eu vi que é possível, através de muito esforço e um pouco de talento, chegar nesse nível de escrita. A segunda leitura de 2016 foi Solomon Kane, a saga completa, todos os contos que envolvem esse personagem misterioso do Robert E. Howard. Para quem não conhece, Robert E. Howard é um dos grandes autores da literatura pulp e de capa e espada, e é também o autor de Conan o Bárbaro. E para você poder se situar no tempo, o Robert E. Howard, por exemplo, mantinha correspondência constante com o muito famoso H.P. Lovecraft. Na época que eu li esse livro, eu até escrevi uma resenha para o Scooby, na qual eu questionava se de fato a pergunta seria quem é Solomon Kane e não o que é Solomon Kane. Porque assim como Lovecraft constrói seu universo através dos contos, o Robert E. Howard constrói a figura desse personagem ao longo dos contos. É uma pergunta constante: quem é essa pessoa que nós estamos acompanhando ou o que ela é? Porque o Solomon Kane é muito mais uma força, um ímpeto, do que uma pessoa de fato. E outra coisa muito interessante dessa antologia, agora para quem se interessa pela história da literatura, é que em determinado ponto nós já conhecíamos toda a Terra, e então o universo se tornou a próxima fronteira. É aí que nós temos a ficção científica. Mas aqui isso não tinha acontecido ainda. Então a África é apresentada como esse continente misterioso, a fronteira final dos humanos, onde lá ainda existem mistérios e magia e coisas obscuras. A terceira leitura foi Bacano, do Ryogo Narita, que é um autor fantástico, também autor de Durarara, onde ele mostra a capacidade inacreditável de mesclar o sobrenatural com o ordinário. Mas nesse livro, que é o primeiro da série, The Rolling Bootlegs, nós temos os Estados Unidos em 1920. Isso é a época da Grande Depressão que seguiu a Primeira Guerra Mundial, o que significa que tinha muita gente desempregada. E junto a tudo isso, o livro trabalha também o florescimento da máfia e da Camorra nessa Nova York de 1920. E como se não fosse suficiente, nós temos ainda a busca pelo elixir
da imortalidade. Eu não tenho como expressar o suficiente o ritmo frenético que esse livro tem, o que o Ryogo Narita chama de a espiral do caos. Você percebe que é um livro do Ryogo Narita justamente quando ele começa com um epílogo, parte para a história e termina com outro epílogo. É um jeito de contar um tanto quanto tarantinesco. Inclusive, o livro começa com o Ryogo Narita na Nova York dos dias atuais, ouvindo sobre a história do que aconteceu em 1920. E justamente quem está contando a história para ele tem a ver muito com o mistério do Elixir da Imortalidade. A quarta leitura foi Eu Sou a Lenda, do Richard Matheson, que também foi adaptado para aquele filme do Will Smith com o mesmo nome. E eu ouvi a primeira vez sobre esse livro no Nerdcast, há muitos anos atrás, onde eles já criticavam duramente a adaptação que foi feita da obra original. E eu tinha até gostado do filme quando ele saiu pela primeira vez, mas após ler o romance eu percebo que o que eles fizeram com a adaptação, o que eles fizeram com a obra, justamente porque tinha uma obra original e uma qualidade tão alta, foi uma falta de vergonha. Pontos que me chamaram muita atenção nesse livro foi, obviamente, todo o motivo do Eu Sou a Lenda, que no filme não tem significado nenhum, mas aqui é uma reviravolta inacreditável. E outro ponto da história que foi sensacional foi toda a história do cachorro. Se você lembra da história do cachorro no filme e ficou emocionado por algum motivo, você vai entrar em depressão quando lê a história do cachorro no livro. Eu li esse trecho específico quando eu estava na UF, estava no meio das aulas, e foi uma péssima escolha porque eu li essa parte e eu fiquei consternado pelo resto do dia. E o último livro desse vídeo é Um Estudo Vermelho, do Sir Arthur Conan Doyle, a primeira história do Sherlock Holmes, que foi também a minha última leitura de 2016. Em relação ao Estudo Vermelho, eu fiz um diário de leitura aqui no canal, então você pode acompanhar todas as minhas primeiras reações. Eu pausei a leitura em vários momentos para falar o que eu estava achando, e basicamente a minha escolha de começar a história de Sherlock Holmes por esse ponto foi que, primeiro, eu já tinha adquirido o livro num projeto chamado Mais Leitura, você consegue vários títulos por um preço mínimo, e a segunda é porque Um Estudo Vermelho é justamente a primeira história do Sherlock Holmes, a história onde ele conhece o Dr. Watson. E aqui a gente vai acompanhar o caso de um morto que misteriosamente não tem qualquer ferimento. Essas foram as minhas 5 melhores leituras de 2016. Parabéns para você também que sobreviveu esse ano. E se você se interessar, logo vai ter um vídeo das minhas melhores séries de 2016. Eu vou deixar um card aqui assim que ele sair. E se você gostou do vídeo, mas ainda não assina o canal, faça isso agora. Também me siga no Instagram e no Twitter para saber mais sobre o que eu estou lendo, vendo ou escrevendo. E até lá, ótimas leituras!